Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero te convidar a juntos lermos e refletirmos o Evangelho dessa segunda-feira, dia 3 de abril, que se encontra em João capítulo 12, versículos de 1 a 11. Diz a palavra de Deus: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Porque não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata, para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Refletindo no Evangelho de hoje, 3 atitudes significativas se destacam. A primeira delas é a generosidade que brota do coração sensível e amoroso de Maria. Ao perfumar os pés de Jesus, como narra o Evangelho, ela o exalta e lhe presta homenagem, e talvez sem ter a intenção, ela o prepara carinhosamente para o sepultamento, que ocorrerá em breve. A segunda atitude do Evangelho de hoje, que se destaca, é a mesquinhez de Judas Iscariotes, insinuando que seria melhor socorrer os pobres com aquela soma em dinheiro, mas na verdade Judas ele estava de olho no dinheiro, porque ele queria roubar. A terceira atitude é a intolerância dos chefes dos sacerdotes para com Jesus. Eles estão apegados à ideia de morte, que querem matar não só Jesus, mas também Lázaro, porque Lázaro era o ressuscitado dos mortos, a quem Jesus havia ressuscitado, e por meio de Lázaro muitos estavam seguindo Jesus. No dia 6 de abril de 2020, o Papa fez o seguinte comentário a respeito do Evangelho de hoje. Eu gostaria de partilhar com vocês. Disse o Papa: a primeira pergunta que Jesus nos fará será a seguinte: como está o nosso relacionamento com os pobres? Como você deu-lhes de comer? Quando estava na prisão, você os visitou? No hospital, você os viu? Você ajudou a viúva, o órfão? Porque lá eu estava, disse o Papa. Por isso seremos julgados. Não seremos julgados pelo luxo ou viagens que fazemos ou pela importância social que temos. Seremos julgados por nosso relacionamento com os pobres, disse o Papa. Mas se eu, hoje, ignoro os pobres, os deixo de lado, acredito que não existam, o Senhor me ignorará no dia do julgamento. Quando Jesus diz: os pobres vocês sempre terão com vocês, que está no Evangelho de hoje, significa: eu sempre estarei com vocês nos pobres, disse o Papa. Estarei presente lá. Isso não é ser comunista. Este é o centro do Evangelho. Sobre isso seremos julgados. Fica essa reflexão para nós. Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.